beberes! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Papo com a Bragato. E já quero agradecer todo mundo que tá com a gente aqui assistindo todos os sábados às 13 horas aqui na TV Capital, canal 9.1 e no nosso canal do YouTube. Inclusive, se você não é inscrito, corre agora se inscrever, manda esse vídeo para aquele seu amigo que você sabe que precisa de uma palavra na vida dele. E bora, ativa o sininho de notificações, porque todo sábado nós estamos aqui. Enfim, vocês já sabem de tudo, né? E hoje nós estamos recebendo um convidado mais do que especial. Alguém que veio para compartilhar o testemunho, porque também acredita que o testemunho pode impactar. Então já prepara o seu coração, já prepara a emoção, porque o programa de hoje vai ser poderoso. E eu quero aqui agradecer a presença do Juliano César. Juliano, que prazer ter você com a gente em mais um episódio do nosso podcast. Amém, o prazer é todo meu. Prazer é todo meu, agradeço pela oportunidade. Arrasou. Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente aos nossos corações. Amém. E para começar, eu quero saber quem é o Juliano. Juliano, conta pra gente a sua história. Juliano é um levita, viu, Amém, gente? glória a Deus. E eu quero saber, Juliano, como você começou a cantar? Você já vem do berço evangélico? Quero saber de tudo, conta pra nós. Amém. Então, Isabela, eu vim do berço evangélico, né? Desde pequeno, meu pai, né? Meu falecido pai, me incentivou a cantar, né? A tocar violão, né? E ele também era obreiro na igreja e sempre me incentivou, né? Então, eu sempre tive esse chamado, assim, com a música, com louvor, através do meu pai, né? Meu pai sempre quis ir tocar nas igrejas, nos cultos dos lares, né? E sempre tocava, louvava, então... Desde pequenininho eu já cantava, já tocava violão, arranhava ali, desde pequeno. Mas, assim, em algum momento da sua vida, teve uma palavra de Deus específica sobre o seu chamado, sobre a sua área? Porque você me contou que você chegou aí pro exército. Como que foi isso? Sim. Antes de eu ir pro exército, eu tentei ser jogador de futebol. Meu Deus, que loucura! Tentei ser jogador de futebol, assim como o sonho da maioria das crianças, né? Sim. Ser jogador de futebol. E eu tentei ser jogador de futebol. E eu tentando, cheguei aos meus 17 anos e todo mundo falava assim, já tá na idade avançada, não vai conseguir não. E eu vou conseguir. Tem jogadores aí que foram jogador com 24 anos e tal, eu vou ser, não. E amém, pessoas falavam, até pessoas da minha família falavam, não vai dar certo, né, porque tá com a idade avançada e tal. Eu falava, não, eu vou ser. Nunca entendia, né, que essas pessoas estavam sendo usadas por Deus pra me confrontar ali. E aí, uma certa vez, eu falei pra Deus, pai, tava indo pro culto, falei, Deus, se for da sua vontade, eu entrego na sua mão. Se for da sua vontade eu ser jogador de futebol, amém. Se não for, pai, fala comigo hoje no culto. Fala comigo hoje. E num culto de cura e libertação, né, Deus usou uma irmã que foi pregar na igreja, e ela chegou em mim e falou bem assim, jovem, vem cá. Não sou eu que estou falando para você que não é para ser porque você está tentando ainda. Então, eu ali entendi, né, o que Deus quis falar comigo, que não era para ser jogador de futebol. E aí eu falei, amém, pai, não vou tentar mais. E como que seu coração ficou com isso? Porque, assim, a gente sabe, né, um jovem sonhador é muito difícil Sim. ter essa aceitação da parte do Senhor. Sim. Eu, como muitos jovens que estão assistindo a gente, tenho certeza, tem um pouco de reluta quando o Senhor dá uma mensagem para nós e a gente fala, Senhor é o Senhor mesmo, confirma só mais uma vez. Mas você aceitou tranquilamente. Como que é isso para você? Você sempre teve essa intimidade com Deus? Apesar de ter crescido na igreja, eu entendo que isso influencia muito. Mas ter intimidade com o Senhor e conhecer Ele é muito diferente. E você teve isso desde sempre? Sim, eu, desde quando bem pequenininho, minha mãe falou que me levou na igreja Deus é Amor, né? Deus é Amor. E ela falou que foi uma irmã usada lá falando que eu ia ser levita da casa do Senhor. E aí eu cresci com isso, né? Mas no meio do caminho, né? Eu não falo que foi um sonho, mas foi um desejo no meio do caminho, entendeu? No meio do caminho eu comecei a sentir desejo de... Via todo mundo ali e falava, cara, quero ser jogador de futebol. E ali foi nascendo isso. Mas por um momento, eu acabei me esquecendo, né? Do que Deus já tinha falado pra mim, que eu ia ser um levita. Então, não daria pra conciliar as duas coisas, né? Então, eu sempre tive, na verdade, assim,
uma intimidade com Deus. Eu falava, Senhor, se não é para ser, eu sei que o coração do homem é enganoso, mas se não é para ser, Pai, se possível, desce do céu aí e fala comigo, entendeu? Mas eu mesmo tentava me relutar contra aquilo e tal. E quando Deus usou a irmã para falar para mim que não era para ser, tentando de várias formas, ali já tava num ápice já tava esgotados, né? As minhas forças, né? E aí eu falei, Pai, amém. Agora eu aceito, né? Eu aceito o que o Senhor tem para mim, entendeu? E aí eu aceitei numa boa. Então você acha que você realmente precisou relutar um pouco, talvez, Sim, no começo? com certeza. Até aceitar tranquilamente. Até aceitar tranquilamente. E como que foi pra você nesse meio de jovens, né? A gente sabe que tá no auge da juventude, é muito bom. Nossa. E querer ser jogador de futebol, você Sim. realmente acha que foi Deus te livrando de algo futuramente, né? Eu acredito pelo que você falou. E como que é pra você ser um jovem decidido com uma vontade de jogar futebol e com o chamado de ser levita? Então, quando meu pai sempre falava pra mim, né? Meu pai sempre falava pra mim, meu filho, Deus vai te usar muito ainda nessa terra, mas você tem que se submeter àquilo que Deus tem pra você, entendeu? Como diz lá em Apocalipse, né, 3:20, né, que Deus ele bate no nosso coração todos os dias na porta do nosso coração, cabe a gente dar liberdade pra ele agir, entendeu? Então, se eu não der liberdade pro Espírito Santo entrar e fazer o que ele quiser na minha vida, ele não vai fazer, até porque ele não é mal educado. Então, eu creio que com mais... Assim, eu fiz escolinha, eu joguei em algumas escolinhas, joguei em alguns clubes e tentando ser jogador. Aí viajei para vários lugares, né? Pelos clubes que eu joguei. E eu falava assim, cada vez mais eu falava, eu vou ser. Cada vez eu falava, eu vou ser. Mas desde pequeno eu sempre tive essa intimidade com Deus, sabe? De nas madrugadas Deus falar comigo, desde pequeno. E nas madrugadas Deus falar comigo, de chegar de acontecer de em casa tá faltando alguma coisa e eu e meu irmão chegar na beira da geladeira e ajoelhar. Nós pequenininhos chegar e ajoelhar, falar, Deus, manda providência. E minutos depois Deus mandava um sacolão na porta de casa, entendeu? Então, é algo assim, desde pequeno essa intimidade com Deus é muito, muito forte, entendeu? Então, quanto mais eu me submeti, mais a intimidade vai ficando mais forte ainda. E eu vou entendendo, né, aquilo que Deus tem pra mim. E esse é o segredo que você daria pra um jovem que tá assistindo Esse a é o gente hoje? segredo. Esse é o segredo. O segredo é busca intimidade. Busca intimidade, porque quanto mais Deus tem falado comigo, né, por esses meses, né, quanto mais obediente, mais perto da promessa você fica. Deus tem falado pra mim, meu filho, Juliana, quanto mais obediente, mais perto da promessa você fica. Quanto mais desobediente, mais longe da promessa você fica. Então eu tenho, né, eu tenho desfrutado disso, né? Quanto mais eu obedeço, cada dia que passa eu vou vendo que tá chegando perto da promessa, tá chegando perto. Quanto mais eu obedeço, tá chegando perto, tá chegando perto. E quanto mais a gente desobedece, a gente vê, a gente sente que a gente vai ficando distante da promessa de Deus. Então é isso. Vale a pena se submeter, né, Juliana? Vale a pena, com certeza. E qual foi a virada de chave pra você? Você também citou que você teve um tempo no exército. Depois desse período, qual foi a virada de chave onde você falou assim, não, pelo amor de Deus, eu preciso obedecer e seguir a chamada? Sim. Como foi pra você sair do exército e entrar de cabeça, assim, na promessa de Deus sobre a sua vida? Como você falou, né? Ficar se relutando. Aí, quando eu tentei ser jogador de futebol, eu meio que aceitei, né? Entre aspas, eu aceitei o que Deus tinha pra mim. Aí, 18 anos, entrei pro exército. Aí tá, entrei pro exército, eu falei, poxa, todo mundo chegando em mim falando, você pode seguir carreira lá dentro e tal, não sei o quê. E no começo eu não queria entrar no quartel. Depois que eu entrei lá dentro, eu fui vendo, eu falei, eu quero isso aqui. Aí fui indo e tal. Não deu pra mim ser jogador de futebol, mas vamos lá, vamos tentar no exército. E aí, eu entrei no exército e fiquei um ano, né, um ano obrigatório. Aí enganjei no exército. E aí, no exército, lá tem os pelotões, né, que chama, né? Tem os pelotões, tem as seções.
E eu era da parte, eu me consegui, no exército, virar atleta do exército. Como eu já jogava futebol, mas não foi na área do futebol. Como eu já jogava futebol, já tinha um físico ali bom, então eu comecei a correr no exército. Comecei a correr. E aí eu comecei a correr, a correr, a correr. E eu falei, caramba, como eu falei pra você, do desejo. Né? Coração não é enganoso. Aí eu comecei a correr, correr. Eu falei, caramba, eu posso ser um atleta do exército agora. Né? Não deu futebol, posso ser um atleta do exército agora, né? Posso ser um atleta do exército. Aí o pessoal já começou a me falar, mas existe atleta do exército aqui, que vai pra fora, que não fica aqui em Cuiabá, que não... Que assim, aí meu olho brilhou. Aí eu falei, agora eu quero. Aí vai começando as distrações. Exatamente. Que o inimigo é assim, ele é ardiloso. Exato. Gente do céu. Exatamente. Aí foi começando as distrações, eu falei, eu quero ser atleta do exército. Agora eu quero ser atleta do exército. Aí comecei a treinar. Saía do quartel, chegava em casa, só trocava de roupa, comia alguma coisa, já ia treinar. Treinava de madrugada. Treinava de manhã, antes de ir pro quartel. E treinando. Fiquei 2 anos no quartel. E aí consegui virar atleta do quartel ali, do 44. Consegui virar atleta do quartel. E aí fui competindo pra fora. Aí fui pra Campo Grande. Aí fui pra algumas cidades, Rondonópolis, algumas cidades competi, ganhava. Primeiro lugar, ganhava. Falava, caramba, é esse aqui mesmo, acho que é esse aqui que Deus tem pra mim. Né? É esse aqui que Deus tem pra mim. E outra coisa que eu falo, que eu sempre falo, né? Até pros jovens que estão me assistindo, né? Nem toda porta aberta foi Deus que abriu. Nem toda porta fechada foi Deus que fechou, né? Eu vi ali diante de mim uma porta aberta, né? Eu vi uma porta aberta diante de mim ali. Eu tava ganhando tudo, e aí o pessoal do quartel falou pra mim, olha, existe atleta do exército brasileiro, você vai ser atleta do exército, você vai representar a nação brasileira pelo exército. Eu falei, é isso que eu quero. E eu fui treinando. E aí chegou um DX pra mim, do Rio de Janeiro, pra mim ir pra lá. Virar o quê? Atleta do exército. E aí eu falei, é isso que eu quero. E aí, papo vai, papo vem, já ia assinar o papel pra ir pra lá. E aí, como eu falei, aquele que tem intimidade com Deus, Deus fala. E, assim, nunca é do nada, né? Sempre de repente. Deus começou a queimar no meu coração. Isabela, eu no começo eu não entendia por quê. Mas depois eu fui entendendo. Eu chegava no quartel, depois de 2 anos, eu chegava no quartel, eu não tinha mais vontade de ficar lá. Eu chegava no quartel, eu não tinha mais vontade de estar lá, assim, de treinar. Não tinha mais vontade de estar com o pessoal lá, ter aquela convivência, né? E aí eu falava, Deus, mas o que é isso? O Senhor abriu essa porta pra mim, eu tô indo pra lá já, pro Rio de Janeiro. Já tô indo pra lá, vou virar atleta do exército. É como se você sentisse que aquilo ali já não era mais pra você. Exatamente. E aí eu falei, não, mas pai, é isso que o Senhor tem pra mim, não é? E aí Deus falou pra mim, não é. Meu Deus. Não é. E aí mas Deus, não, mas como assim? Não é, como assim? O senhor não me deixou ser jogador de futebol. Aí agora o Senhor abriu essa porta pra mim. Deus falou, não foi eu que abri. Deus falou de forma audível pra você. De forma audível pra mim, como eu tô conversando com você aqui. Não foi eu que abri essa porta. Porque a maioria das coisas no evangelho, nem todas, né? A maioria das coisas, Deus joga a responsabilidade no nosso peito. Ó, já falei pra você o que você vai ser. Já falei pra você que você vai se tornar se você me obedecer. É isso. Não vou falar de novo. Entendeu? Então, Deus jogou a responsabilidade no meu peito. E eu falava, Deus, mas por quê? Tal. Aí já tava tudo certinho pra mim, pra lá. Tudo certinho. Na época eu tava conhecendo minha esposa, que hoje é minha esposa, né? Tava conhecendo ela. E tava indo pra lá já, ok. Deus falando pra mim. Aí já tava com o meu coração aflito e cheguei. Fui procurar quem? Já fui conversar com o meu pastor. Nós, meros mortais. Exatamente.
já foi conversar com o meu pastor. Pastor, essa situação aqui, e agora? Como assim? E eu, obreiro da casa do Senhor, cooperador, né? Fazendo a obra. E aí, como assim? Do nada eu vou pro rio. Do nada eu vou virar técnico do exército. E o chamado, e a obra, e aquilo que Deus tem pra mim, e a igreja, né? E aí, agradeço a Deus pela vida do meu pastor também, pastor Gercel, né? Homem de Deus na minha vida mesmo. E aí eu conversei, cheguei pra ele pra conversar, falei, pastor, é o seguinte, tá acontecendo isso, tal. Aí pra você ver como que é, né? Meu pastor é um tipo de pessoa que eu falo assim, o senhor é Deus na terra, né? O senhor é Deus nessa terra aqui. Carrega muitas virtudes. E aí eu chegando assim, eu cheguei nele e falei bem assim, ele também fez a mesma coisa que Deus fez comigo. Jogou no meu peito. Entendeu? Ele falou, meu filho, Deus já falou com você. Deus já falou com você. Entendeu? A única coisa que eu posso fazer por você é orar, né? Mas Deus já falou contigo. Aí eu falei, amém, Deus falou comigo. Amém, eu quero tomar essa decisão. Eu não vou pra lá. Eu não vou pra lá. Mas agora, como que eu vou falar isso? Pra todo mundo do quartel. Já tava tudo certo. O primeiro militar do 44 que iria, né? Porque na época eu era soldado. O primeiro soldado do 44 que iria virar atleta do exército. Desde quando o exército, o 44 batalhão fundou. Um sonho de muitos meninos, Um sonho né? de muitos, né? Então, aí eu falei, meu Deus. Mas amém, eu quero. Eu quero viver o que o Senhor tem pra mim, amém, pai. Agora basta. Agora basta. E o pastor falou bem assim pra mim uma coisa. Meu filho, passarinho não, bicho pequeno, você se mata no ninho. Porque se você deixar ele crescer, você vai ter que chamar reforço. Né? Se você deixar o bicho crescer, você vai ter que chamar reforço. E você fez o quê? Deixou o bicho crescer. Deus já tava falando comigo que não era pra ir. Desde o começo. Mas eu queria. Todo mundo colocou expectativa em mim. Já tinha assinado o documento pra ir pra lá. Já tinha conversado com o capitão, com o comandante, todo mundo. Já tava tudo certo. E aí, eu falei, como que eu vou fazer isso agora? Falar pra todo mundo do nada que eu não quero mais. O que eles vão falar? Ele falou, meu filho, vai pra cima, eu tô com você, eu tô em oração, né? E aí, chegou num certo dia, eu no quartel, cheguei, o capitão ainda não tava nem no quartel nesse dia, ele tava numa missão, longe. Eu cheguei no sargento lá e falei, sargento, é o seguinte, e outra, Deus tava ardendo no meu coração, que era já pra sair do quartel também. Foi tudo de uma vez, então? Tudo de uma vez. Porque quando Deus faz, ele também não faz pela metade, não, né? Ele vai arrancar da raiz. Ele arranca da raiz. E Deus já tava no meu coração pra sair do quartel logo e amém. E eu cheguei no sargento e falei, sargento, é o seguinte, eu quero sair do quartel. Mas, aí todo mundo, como assim, cara? Como assim? Você eles falavam assim, gente, se espelha em você aí, um monte de cara começou a correr, um monte de cara começou a correr porque você via você correndo, começou assim e tal, e aí eu falava, não, cara, como que vai explicar as coisas espirituais pra quem não entende? Entendeu? Como que vai explicar as coisas espirituais pra quem não entende? Então, quem entendia, que tinha amigos meus lá que eram evangélicos, né, que entendia, né, os propósitos de Deus e tal, ele falava, mano, Deus falou, tá falado, é isso, vai pra cima que eu tô com você, entendeu? Lá fora, né, amizade continua e é isso aí. Eu cheguei no sargento, conversei, falei, não quero mais. Cheguei no comandante, direto nele, falei, comandante, eu não quero mais pro Rio de Janeiro e tal, pra lá, virar até do exército. Iria pra lá, né, não quero mais e tal. E ele falou, todo mundo ficou espantado. O capitão chegou nele lá, na missão, né. Aí essa conversa chegou nele, que eu não queria mais. O quê? A missão já tava terminando, ele veio pra cá. Aí ficou muito, muito bravo mesmo, muito bravo. Aí rolou até um boato lá, o ponto dele querer, parece que, não sei se me dá uma punição, alguma coisa assim, me prender, não lembro.
Capitão Rotatório é o nome dele. Me ajudou bastante. Me ajudou bastante. Eu agradeço muito a Deus pela vida dele, porque ele me ajudou muito, né? Hoje a gente tem... Ele não mora mais aqui em Cuiabá, mas a gente conversa de vez em quando, né? Tem um carinho enorme pela vida dele. Depois ele conversou comigo, né? Tem pessoas que Deus coloca no caminho pra te ajudar, né? Exatamente. Deus deu uma acalmada no coração dele ali. Amém, Senhor. Ele entendeu, ele falou bem assim... quando ele tava indo embora... E ele tava indo embora pra onde? Pro Rio de Janeiro também. Mentira. Pro Rio de Janeiro. Só, não pro mesmo lugar que eu, mas tava indo pra embora lá, pro Rio de Janeiro. né? Pra lá. E aí foi transferido pra lá e ele falou, chegou em mim assim, apertou minha mão, entrou no alojamento, apertou minha mão e falou, Juliano, deixa eu te falar, fiquei até com medo assim. Apertei a mão dele e falei, capitão, pois não, capitão. Aí ele falou, então, cara, eu fiquei chateado, bravo ali na hora, entendeu? Mas eu não fiquei bravo, eu fiquei chateado, né? Fiquei chateado, né? Menino bom, ia ter uma carreira boa pela frente aqui pelo exército, mas eu entendo você, né? E ele não é nem da nossa religião, né? Não é nem evangélico. Falou bem assim, eu entendo você. Eu entendo você. E ele falou bem assim, uma coisa que vai ficar marcada pra mim. Ele falou, você tem um poder muito grande de liderança. Olha como que ele falou. Você tem um poder muito grande de liderança. Exerce essa função muito bem como pastor. Meu Deus, arrepiei. Falou isso. Exerce essa função muito bem como pastor, tá? Sucesso lá fora e bola pra frente, né? E é isso aí. E aí já deu tudo certo, eu peguei, assinei os papéis pra sair do quartel, tudo certinho. O Senhor só terminou de confirmar na sua vida. Exatamente. Pra não ter erro, Exatamente. entendeu? Pra não ter erro. É assim que Deus faz. E, meu Deus, todo esse processo de renúncia, a gente sabe que renúncia não é fácil. Sim, dói. E tem gente que acha que renúncia é só de bebidas alcoólicas e festas e tudo mais. Mas não, são desejos do nosso coração. Sim. Até teve um programa aqui que eu citei sobre isso, né? De deixar os desejos do nosso coração, que também faz parte de uma renúncia. E eu imagino que pra você tenha doído muito, porque Demais. desejo do coração, gente, Sim. não é qualquer pessoa que consegue tirar. Com certeza. A gente reluta tanto, né? E esse processo de renúncia pra você, mesmo depois de você ter aceitado a Sim. direção de Deus, ainda doeu? Porque a gente fala que renunciar é ótimo, é bom, Sim. entendeu? Melhor obedecer do que sacrificar. Só que tem uma parte difícil. Sim. Mas vale a pena, né? Sim, com certeza. Depois que eu saí, aí eu cheguei em casa assim, começou a cair a ficha. Falei, saí do quartel. Caramba. Pra onde eu Gostava vou? disso aqui. Meu Deus, e agora? Amava isso, e agora? Né? Atleta, corria, né? Meu Deus. Passei dias, não foram... Foi mês, na verdade, né? Chorando, né? Sério? Chorando. Falava, Senhor, amém, né? Eu só me traz consolo agora, Pai, né? Eu aceitei, só me traz consolo agora, que a partir de hoje eu prometo que vou fazer tudo aquilo que o Senhor mandar. Tudo aquilo que o Senhor mandar. Eu prometo fazer tudo aquilo que o Senhor mandar. Uma vez, eu acho que um mês depois, pra você ver como que o diabo, ele é astuto, né? E um mês depois, eu acho que foi um mês depois, eu cheguei no meu pastor e o diabo colocando coisas e pessoas pra mim voltar Pra aquele lugar. pro exército. Juliano, você podia fazer um curso pra você voltar pro exército. Juliano, você podia fazer um assim pra você voltar. Eu falava, pior que é verdade mesmo, né? Pior que é verdade, mas assim, eu já bati o estalo assim, falava, não é isso não. Né? Até conversei com o pastor sobre isso. E ele falou, meu filho, renúncia dói e o diabo sabe, né? O diabo sabe que o que Deus tem na sua vida é grande e ele vai fazer de tudo para que isso não cumpra, entendeu? Para que isso não cumpra. Mas tenha certeza de que se você continuar obedecendo, tudo aquilo que Deus prometeu vai se cumprir na sua vida, fica tranquilo. Não importa o tempo, não importa o dia, o ano, o mês, mas vai acontecer. Eita. Juliano, você falou uma coisa que ficou, nossa, marcado pra mim. Que eu não vou esquecer isso agora. Que você falou
que renúncia dói e o diabo sabe. Eu nunca tinha tido essa perspectiva. E deve ser por isso também que a gente sofre tanto no lugar da renúncia quando a gente deixa. Exato. Não só porque a gente tá seguindo a voz do Senhor, mas porque o diabo sabe que não tem mais nada que ele faça Exatamente. que vai fazer você voltar. Exatamente. Não tem mais nada que ele faça. E ele vai ficar procurando estratégias para tentar, mas ele sabe que você já abriu mão, né? Ele sabe que você já abriu mão. E ele sabe que a partir daquele momento que você renunciou, quem rege a sua vida daí pra frente é Deus. Quem rege a sua vida a partir da renúncia pra frente é o Espírito Santo que conduz a sua vida, né? Então, né? Na própria Bíblia fala quando Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, né? Quando Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, o Espírito Santo não conduziu Jesus para um lugar de bonança. O Espírito Santo não conduziu Jesus para um lugar que deu tudo certo. O Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, aonde ele teve que jejuar 40 dias e 40 noites. Então, todo lugar que Deus nos levar serão lugares que vão doer, para que a gente venha manifestar a sua glória, a glória de Deus através de nossas vidas. E é dessa forma. Caramba, que forte isso. Vocês pegaram, né? Eu peguei aqui. E Juliano, como que foi esse processo agora que você entra para a igreja de cabeça dentro do seu chamado? Você sentiu algo diferente da parte do Senhor, assim, no secreto? Alguma palavra específica que Ele te deu ali no seu quarto, você e Ele, para quando você chegasse no altar aquilo fosse transmitido através da sua vida, através da sua voz? Existiu esse momento? Porque eu imagino que depois da renúncia você passou por esse deserto, esse momento de sofrimento, mas houve também aquele momento que o Senhor começou a falar com você poderosamente. Com certeza. Como eu falei, né, quando eu estava no exército, eu estava conhecendo a minha esposa, hoje minha esposa. Logo após isso, em novembro do ano passado, Deus me honrou com um casamento. Né? Glória a Deus. Deus me honrou com um casamento. Deus, até nos meus votos eu citei, né? Coloquei tudo, essa renúncia, né? E Deus me honrou com um casamento. No final do ano passado, Deus me honrou com o presbitério, né? Então, por mais que eu passei pelo deserto, pela renúncia, Deus tem me honrado, né? E cumprido aquilo que Ele me prometeu, né? Cumprido aquilo que Ele me prometeu. Então, é o que eu falei, né? A obediência é tudo, né? Quem diria... Depois, Isabelle, Deus me mostrou. Depois Deus me mostrou. Vai fazer, eu acho que 1 mês atrás, 2 meses atrás. E eu saí do quartel ano passado. Não, faz 2 anos atrás. 2 meses atrás, Deus me mostrou o que eu seria se eu fosse pra lá. Meu Deus. Deus me mostrou que nem na presença eu estaria mais. Entendeu? Deus me mostrou. Eu dormindo, eu acordei assustado assim. Deus me mostrou em visão que nem na presença eu estaria mais, né? E quem dirá casado. Então, eu falo que Deus, ele promete, ele cumpre, e o diabo, ele é sujo, né? Mas maior é aquele que está conosco. Eita, glória. Maior é aquele que está conosco. E é verdade, né? A gente fala tanto sobre renúncia, sobre as coisas, e talvez seja algo tão pequeno, seja tão pouco. Uma vez eu assisti um filme onde um dos personagens principal, ele renunciou Gente, como é o nome daquele jogo que acho que é golfe. Golfe. Ele renunciou, porque ele jogava todo dia. Então, Deus. ele não tinha tempo para Deus. Olha. E isso é tão fantástico. Sim. E Deus é tão maravilhoso. Pai, né, gente? Pai cuida, Com Pai certeza. ama, Com certeza. Pai protege. E Deus é tão maravilhoso que Ele vai realmente naquilo que nos afasta da presença. Com certeza. Seja o álcool, seja um vício que você tenha, ou seja um trabalho que você esteja, Sim. né? Com certeza. E Deus vai e tira a gente daquele lugar pra mostrar, ei, não, eu tô no controle, Com entendeu? certeza. Confia em mim Com certeza. que eu dou conta. Com certeza.
E nesse processo, Juliano, existiu um louvor que te marcou, que você escutava todo dia e falava, Senhor, ouve meu coração. Eu não consigo falar, mas eu consigo chorar. É verdade. É muito forte isso, Isabela, porque ao vir pra cá, o podcast, Deus falou isso comigo, sobre o louvor. Eu falei bem assim, se ela perguntar pra mim, qual que é o louvor que me marcou? Eu falei, já sei qual que eu vou falar. O louvor que me marcou foi ano passado agora, quando eu fui consagrado ao presbitério, né? E aí eu entendi realmente eu entendi, né? Que Deus, ele é cumpridor de promessas. É aquele louvor do Gerson Rufino. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me concedeu o céu. Esse louvor é muito forte, porque num culto de ceia, que eu fui consagrado ao presbitério, culto de ceia, o pastor falou bem assim, o cooperador Juliano agora vai louvar ao Senhor, e os irmãos que estiverem em comunhão se coloquem de pé, né, para ceiar. E aí Deus tocou no meu coração para louvar esse louvor. E comecei a louvar, e comecei a chorar. Comecei a louvar e comecei a chorar. Comecei a lembrar de tudo. E amém. Não sabia que naquele dia eu ia ser consagrado ao presbitério. Foi do nada, então? Eu não sabia, exatamente. E aí, no final do culto, o pastor chama eu e minha esposa. Vem aqui no altar aqui. Aí eu, vem aqui, meu filho. Aí eu até que meio resisti, assim. Aquele momento que o coração começa a disparar, você pensa, Senhor, eu vou ou não vou? Eu falei, Aí ele falou, vem aqui, meu filho. Aí eu fui lá. Aí ele falou bem assim, diante de todo mundo, de todas essas pessoas aqui, né? Deus, né, falou comigo e eu tô te consagrando hoje ao presbitério, né? Você e sua esposa. E ali, filho, me aquebrantei demais, eu entendi. E essa canção fica marcada pra minha história, né? E dali pra frente... Deus tem falado comigo, assim, pra gente aceitar o processo, né? Aceitar o processo. Porque o processo, ele é doloroso, né? Mas a gente tem que aceitar. Todos os dias a gente passa por provações, né? Todos os dias. Todos os dias tem algo que o inimigo tenta contra nossas vidas, né? E eu aprendi essa oração com a minha pastora, né? Diz lá em Efésios 6, pra gente se revestir das armaduras, né? E eu sempre falo, Senhor, me reveste com suas armaduras, como diz Efésios 6, para que eu possa estar firme contra todos os lados do inimigo, né? E para aceitar esse processo. E é o que eu falo mais uma vez para os jovens que estão me assistindo. Aceita o processo. Aceita o processo. Porque, Isabela, o que eu tenho reparado hoje, na nossa geração, é que tem jovens que querem chegar lá sem aceitar o processo, sem passar pelo processo. Até chegam. Mas aí não dá certo. Se não passar pelo processo, não dá certo. Não vai dar certo, né? No final de tudo, não vai dar certo. Então a gente tem que aceitar o processo. Então o que eu falo, ainda mais para nossa geração, para os jovens mesmo, temos que aceitar o processo todos os dias. Eu não nasci pregando a palavra de Deus, eu não nasci em cima do altar, né? E muitos jovens querem dessa forma. Não querem nem passar pelo processo, já quer estar em cima de um altar pregando, não quer passar pelo processo, não quer passar, já quer estar lá não sei na onde, vamos supor, quer estar lá nos Gideões da vida pregando, entendeu? Então, a gente tem que passar pelo processo. Quanto mais... Porque a gente vai ter história, né? A gente vai ter história, vai olhar pra trás e falar bem assim, não, eu passei.
Eu passei tudo aquilo ali. Pra me chegar onde eu cheguei hoje, eu passei. Doeu, eu chorei, mas eu passei. Deus me sustentou. Então é isso. É igual aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, né? Isso. O testemunho salva, o testemunho cura. Exato. E igual você citou que muitas pessoas não querem passar por esse lugar, eu também tenho visto muito isso, Juliano. As pessoas querem palco, mas não querem secreto. Sim. As pessoas querem altar, mas não querem tempo com Deus. Exato. E você, é igual você falou, você pode chegar lá Exatamente. em cima, mas chegar lá em cima sem Deus. Porque existe uma diferença entre chegar lá com Deus e chegar lá e falar de Deus. Exatamente. E algumas pessoas ainda não conseguem discernir Exatamente. isso. E tá tudo bem, entendeu? Cada um com a sua história, mas Sim. é muito importante voltar ao início. Sim. Porque vale muito mais não chegar em lugar nenhum e continuar com a presença do Exatamente. Senhor do que chegar lá em cima e se sentir vazio. Exatamente. Exatamente. Passar pelo processo, né? A música do Lázaro, passando pela prova, dando glória a Deus. Tem que dar glória a Deus. Exatamente. Entendeu? Exatamente. É assim. A gente tem sempre que voltar os olhos para Jesus. Se Jesus, que foi Jesus, teve que passar por tanta Por coisa, tudo aquilo. você acha que você é quem, meu querido? Na fila do pão. Exatamente. E Deus Exatamente. precisa forjar. Deus precisa forjar. Eu tenho visto que cada vez mais o Senhor quer levantar essa geração, Sim. sabe? De moldar mesmo. Porque você imagina você chegar num patamar alto da vida, onde Deus não tratou o seu orgulho, onde Deus não tratou a sua arrogância, a sua ignorância. Você pode até chegar lá, mas a que preço, Exato. sabe? Porque eu imagino que você também foi forjado. A gente fala, forjado Sim. no fogo, Não, né? Sim, com certeza. Com certeza. Onde Com o Senhor certeza. vai quebrando ali, quebra quebrando. aquelas correntes, quebra os traumas que às vezes a gente carrega. Sim. E uma coisa que você falou, que foi muito interessante, você até falou isso no comecinho aqui do programa, Uhum. é sobre estar disponível para o Senhor. Sim. Que todos os dias Ele abre ali e fala, filho, eu tô aqui no seu coração, para mim entrar. Exatamente. E deixar o Senhor entrar, deixar o Senhor moldar. Sim. O processo dói, mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. O processo, ele dói. Às vezes é lentinho ali, né? No tempo de Deus. Caminhando no tempo de Deus, né? Meu pastor sempre fala isso. Aquilo que talvez para você pode ser que a promessa de Deus se cumpra daqui 1 ano. Para mim, pode ser daqui 20 anos. É eu esperar em Deus. E muitas pessoas falham nisso. Não esperam em Deus. Tá demorando demais. Tá demorando muito, não chega nunca. E aí as pessoas aí chegam até a desviar, chegam até a sair da presença de Deus. Por quê? Porque não conseguem esperar. Querem de imediato, né? Querem de imediato. Mas a palavra de Deus é bem clara no dizer que o Senhor ele não é filho do homem para que minta, nem se arrependa, né? Então, se ele falou, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Porque nós vemos tantos testemunhos em vidas de outras pessoas e nós não conseguimos enxergar na nossa vida lá na frente, né? Olhar e falar bem assim, poxa, eu vejo na vida da Isabela o que Deus fez com ela e eu vejo que Deus pode fazer isso comigo também, né? Eu vejo que Deus pode fazer isso comigo também. Já começa a imaginar lá na frente o que você, né, pode chegar tão longe com Deus, o que você acabou de falar, com Ele, né? Fazendo, tendo intimidade com Ele, orando, buscando, clamando, lendo a Bíblia, né? Fazendo tudo aquilo que Ele ordena, que vai chegar. É inevitável, né? É inevitável, não tem como não. Se Deus lança uma palavra, filha, Exatamente. segura essa palavra, velho. Exatamente. E outra coisa também que eu tenho percebido, assim, da nossa geração é que às vezes falta muita fé, Sim. sabe? Falta acreditar que a Sim. palavra do Senhor é real. É igual você falou, a gente vê tantos milagres, a gente vê tantos testemunhos e a gente ainda continua incrédulo. Exato. Assim, eu até me lembro de Abraão e Sara. Por Sara desacreditar, Exatamente. poxa, talvez Deus não faça mesmo o que ele disse. Sim. Então vai lá, deita ele com meu esposo. É. E aí surge alguém que não deveria ter surgido, mas que o Senhor abençoa. Mas sabe, se tivesse esperado mais um pouco. Sim. Então,
que nós possamos ser essas pessoas Sim. crentes. Eu digo crentes, não só crentes de igreja, mas Sim. crentes na palavra de Deus, palavra que é de poderosa, né? Que é poderosa para cumprir. Exatamente. A gente tem que se agarrar nesse lugar. Sim. E Juliano, você que comunica com jovens, porque você também é jovem, qual conselho você daria para eles nessa tarde? Um conselho para confiar, para se entregar mesmo, Senhor. A gente falou muitas coisas aqui, mas eu queria que você falasse algo específico para eles, para que eles realmente guardem essa mensagem no coração e não se esqueçam. O que eu falo para os jovens hoje, né? Deus tem falado muito isso comigo, no meu coração, né? E é uma coisa que eu tô vivendo, né? Em Cristo Jesus. Na verdade, são duas coisas. Primeiro, mergulhe. Desça. Desça. Segundo, obedeça. Mergulhe e obedeça. Mergulhe e obedeça. Leia a palavra. Orem. Jejuem. Faça tudo aquilo que está escrito nas Escrituras, né? Nós somos falhos, erramos muito, né? Mas dê o seu melhor para Deus. Dê o seu melhor para Deus. Se mergulhe, se quebrando. Tranca no seu quarto e fala: Senhor, eis-me aqui, me usa da maneira que o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser, aonde eu chegar, que as pessoas venham ver em mim o brilho do Teu Espírito Santo. Que aonde eu chegar, as pessoas venham olhar para mim e venham ver ali o homem de Deus, a mulher de Deus. Cara, esse jovem aí, meu Deus do céu, isso é para glorificar o nome do Senhor, né? No trabalho onde eu estou, agora, eu cheguei lá no trabalho e tinha um jovem lá, um rapaz, que hoje ele não trabalha mais lá, tava saindo já, indo para outra cidade. E aí ele chegou em mim assim, a gente conversou e tal, né? Conversei com ele, falei que eu era evangélico e tal. E ele chegou em mim e falou bem assim: pois é, Juliano, cara, quando você entrou na loja, eu vi algo diferente. Quando você entrou aqui, cara, eu vi a presença de Deus em você. Entendeu? A mansidão, a paciência, o tardio para irar-se, né? Então, é tudo isso, carregar as virtudes, né? Então, mergulhe e obedeça. Quanto mais você mergulhar, mais dentro da palavra você vai estar. Quanto mais você mergulhar, mais íntimo do Senhor você vai estar. Quanto mais você mergulhar, mais próximo de Deus, mais próximo do seu Pai, você vai estar. Porque, poxa, Ele é seu Pai. Igual você falou, ele é nosso Pai, né? Que pai que não quer ver o bem do filho? Ainda mais o filho que obedece. E é tão difícil. Exatamente. Ainda mais o filho que obedece. Mas esse é o conselho que eu deixo para os jovens, né? Da nossa geração. Obedeça e mergulhe. Mergulhe. Mergulhe na palavra. Estude. Leia a palavra. Leia a palavra. Para que quando pessoas chegarem até você e falarem assim: vamos lá, Isabela, o que é isso aqui? Pessoas ímpias mesmo, né? Pessoas que não são nossa religião. Chega assim: Isabela, isso aqui eu não tô conseguindo entender. Opa, já é um canal ali já para você falar de Deus. Juliano, eu não consigo entender isso aqui. Por que tá acontecendo isso aqui? Mas o que na Bíblia fala aí? Eu tenho argumentos para falar. Eu sei a boca de Deus na vida das pessoas. Quando eu abrir minha boca ali, só sair bênção. Entendeu? Só sair palavras de autoridade, palavras, né? Palavras sábias, né? Então é esse conselho que eu dou para os jovens: mergulhe e obedeça. E você citou uma coisa agora que eu achei interessante, vou até te perguntar. Juliano, você já teve uma experiência, assim, sobrenatural da parte do Senhor em que você pôde ministrar na vida de alguém poderosamente? Seja através do louvor ou através da palavra, no seu trabalho, onde quer que você estivesse. Algo que realmente te impactou. Teve essa experiência? Olha, é muito forte isso. É muito forte isso. Eu tive uma experiência onde eu pude ministrar na vida dos membros ali na igreja onde eu congrego, né? Ministério Paz em Tempo de Guerra ali no meu bairro. Eu tive essa experiência e foi muito forte. É um pouquinho longa, mas... Pode contar pra nós.
certo dia, eu estava no culto, no domingo, e acabou o culto, eu fui tomar um açaí, né? Que a gente gosta de lei. Crente campô, É bem de lei. pouquinho, bem pouquinho. Fui tomar um açaí, eu, minha esposa, minha mãe e meu padrasto. Aí a gente foi tomar um açaí e eu já tava meio, sabe? Algo vai acontecer. Algo vai acontecer aqui, Deus tá mandando eu fazer alguma coisa que, meu Deus. Tomamos açaí, tudo certo. Aí a gente foi pra minha casa, pra casa, e minha mãe foi pra casa dela. Falei, tchau, mãe, amém, tudo bem? Ok. Cheguei em casa, né? Hoje, eu e minha esposa, nós moramos na casa pastoral, né? Que bênção. Nós moramos na casa pastoral. Então, olha que coisa maravilhosa o que Deus fez, né? É só eu descer, já tô na igreja pra orar. Que bênção! Que coisa maravilhosa, né? É só eu descer, eu já tô na igreja já pra orar. Então, aí eu cheguei em casa, aí eu falei, amor, não tô bem não. Ela falou, o que foi, vida? Eu falei, vou orar. Deus não deixou nem tirar o terno, tava de terno, Deus não deixou nem tirar o terno ali. Falei, amor, vou orar. Ela falou, tá bom. Desci pra igreja, fui orar. Comecei a orar. Isabela, eu fiquei, acho que foi uns 10 minutos só chorando, de soluçar. Chorando de soluçar. E eu não aguentava conter as lágrimas. Chorando. E aí, eu parei de chorar ali, depois deu o certo tempo ali. Parei de chorar, se levantei e comecei a orar. Falei, Senhor, me perdoa pelos meus pecados, né? Senhor Jesus, me purifica cada vez mais. Que a tua igreja não venha, né? Que a tua igreja não venha pagar o pato, né? De se eu tiver mal com o Senhor, porque tudo que está no altar desce para a igreja. Sim. Se eu estou ministrando, desce para a igreja. Se eu tô, a unção que está ali em cima tem que descer para a igreja. Então eu falei, Senhor, que tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu todas as vezes que eu desagradei o Senhor, todas as vezes que eu deixei de fazer alguma coisa para o Senhor, que nada disso venha afetar a igreja. Eu falei, Senhor, que nada disso venha afetar os meus irmãos de receberem aquilo que eles têm para receber. Quando eu estiver no altar pregando, louvando. E ali eu falei, Senhor, que esse bairro aqui venha entender que aqui tem uma igreja de oração. Que esse bairro venha entender que aqui tem uma igreja que ora, uma igreja que busca. Você entender um pouquinho, lá no meu bairro, nada para lá. Abri uma lanchonete hoje, amanhã, uma semana depois, já fecha. Meu Deus. Abri um comércio ali, 2 semanas depois já fecha. Um dia depois já fecha. Não para nada. O porquê? Só tem 7 terreiros lá, só, naquele bairro. E aí, eu sabia que tinha essa proporção de terreiros lá. Só que eu não sabia aonde era, eu sabia onde era um. E eu, Senhor, que esse bairro venha entender que quem manda aqui é o Senhor. Só saindo coisa da minha boca assim, que nem eu tava acreditando que tava saindo aquilo dos meus lábios. Falando, Senhor... Tava sendo direcionado, Tava sendo direcionado. Eu falei, Senhor, que esse bairro venha entender, que o diabo venha entender que quem manda aqui é o Senhor, que quem manda nesse bairro é o Senhor. Que aqui tem igrejas de oração, não só a minha igreja, outras igrejas lá no bairro de oração, igrejas que vão proclamar o seu nome e ser referência. E aí eu falei, Senhor, a partir de hoje, eu quero viver o sobrenatural do Senhor. Me mostra, me dê visões, me faça entrar em lugares que eu nunca imaginei que eu ia entrar para falar do seu amor. Eu quero viver o sobrenatural do Senhor. Eu sou fanático nisso nos apóstolos, né? Nos apóstolos, fala que eu quero viver como Paulo viveu, pai. Né? Como os apóstolos viveram, eu quero sofrer por ti mesmo, né? Eu quero, por amor ao Senhor, ser aquilo que o Senhor foi, né? E aí eu comecei a orar. Deus falou, quer viver o sobrenatural? Tá bom. Abre a porta da igreja. Isso já era, Isabela, eu acho que umas 10 e pouco, quase 11 horas da noite.
Deus falou, quer viver o sobrenatural meu? Quer viver o meu sobrenatural? Abre a porta da igreja. Aí eu falei, Aquele momento que a gente pensa 10 vezes, Senhor, eu realmente quero viver o sobrenatural, ou eu vou desistir agora? Exatamente. Eu falei, não, Senhor, coisa na minha cabeça. Deus falou, opa, quer viver ou não quer viver? E no fundo a gente já sabe que não é coisa da nossa cabeça. Exatamente. Eu falei, eu quero viver. Aí na hora eu já vi que era o diabo tentando jogar seta de medo, de insegurança. E eu falei, Senhor, eu quero viver, eu quero viver, eu quero ver o sobrenatural do Senhor. E abri a porta da igreja. Saí lá na rua. Deus falou, levanta a mão e começa a orar pelo bairro. Eu levantei a mão e comecei a orar pelo bairro. Mais pra baixo da minha rua tinha um pessoal lá, né? Com algumas músicas que não convém. E tocando música, dançando e tal. Ei, Jesus te ama. Jesus ama vocês, quer salvar vocês. E comecei a orar pelo bairro, orar. Eu falei, Senhor, eu quero ir falando em línguas e chorando de soluçar. Eu falei, Senhor, eu quero viver o sobrenatural do Senhor. Eu quero viver. Quer viver, amém. Então, beleza, vai andar. Eu falei, pra onde, pai? Vai andar. Como Abraão. Eu falei, meu Deus. Só vai, filho. Eu falei, amém, pai, amém. Já era 11 horas. Mandei mensagem pra minha esposa. Falei, amor, vou dar uma saidinha. Ela falou, amor, você vai pra onde? Eu falei, amor, eu vou andar. Vou andar pelo bairro. Aí ela já entendeu. Eu falei, Deus tá mandando, eu não sei que horas que eu vou voltar. Ela falou, amém, meu amor, pode ir. Aí eu fui. E comecei a andar. Andar falando em línguas, orando. Fui andando. Não sei exatamente quantos quilômetros, mas, assim, aproximadamente ali uns 10 quilômetros ali, por aí. Andando. Ou menos. E aí fui andando. E aí cheguei num determinado local, virei à esquerda, fui indo. Deus falou, opa, volta. Deus me direcionando, voltei. Na hora que eu voltei, Isabela, a Rua dos Terreiros. Meu Deus. A Rua dos Terreiros. Aí o coração começou a acelerar, a perna começou a tremer. Eu falei, Senhor, aonde que o Senhor me colocou? Aonde que o Senhor me colocou? E aí Deus falou, não quer viver meu sobrenatural? Vai que eu tô contigo. E eu fui. Fui andando, olhava para um lado, uma casa toda vermelha com um pedaço de, né, uma cabeça de demônio. E assim, olhava para outra, mesma coisa, olhava para outra, mesma coisa. Só fui andando na rua e entrando no beco e era todos assim. E aí eu cheguei num local que era o centro. Era muito grande. Tava dentro já. Tava lá dentro. Eu falei, Senhor, aonde o Senhor me colocou? Deus falou, agora proclama. Agora fala que esse bairro é meu. Fala que esse bairro é meu. A partir de hoje, não só você, mas esse bairro vai viver o sobrenatural. Fala que esse bairro é meu. E aí eu comecei a clamar. Comecei a orar. Na hora que eu olho pro lado, tem um homem olhando pra mim. E eu peguei, ele olhando pra mim assim. Na hora o Espírito Santo me mostrou que era o próprio, né? Me confrontando. E eu olhei pra cara dele assim, apontei o dedo e falei bem assim, aqui quem manda é o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E deixei ele lá e continuei andando. E assim fui indo, continuei orando pelo bairro e voltei pra casa. E depois eu contei esse testemunho pra igreja, né? Na igreja. Essa experiência que eu tive com Deus. E ali ministrou, depois os irmãos contando pra mim, ministrou muito no coração deles. E eu falei, a partir de hoje, meus irmãos, vamos ficar ligados que a gente entrou em guerra, né? O diabo, ele é sujo, mas que ele venha entender que aqui tem uma igreja de oração, que a gente venha, a partir de hoje, agora, se comportar como tal. Porque Deus quer nos usar. Em todos os lugares que você passar, e aí eu comecei a profetizar, em todos os lugares que você passar, o Senhor quer te usar. Em todos os lugares que você passar, o Senhor quer fazer a sua vontade. E aí foi a
a experiência que eu tive com Deus, né? Essa foi a experiência que eu tive com Deus. E aí eu contei o testemunho pros irmãos, contei pra minha esposa arrepiou de chorar. E essa foi a experiência que eu tive com Deus. Você contando, eu tava arrepiada aqui. E a gente sabe que, nossa, quando entra em guerra... Tem uma amiga da minha mãe que fala... Uma amiga da minha mãe não, uma amiga nossa. Que ela fala... Quando a gente começa a chorar, tem que falar, é tempo de guerra. É tempo de guerra. Mas é tempo de vitória. É. E eu tenho certeza que esse bairro é do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós declaramos que Cuiabá inteiro, Várzea Grande, é do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. E, Juliano, agora que você contou esse testemunho maravilhoso e poderoso de ousadia na presença do Senhor, eu quero que você conte pra gente onde é o seu ministério, entendeu? Que a gente quer orar também por vocês, que o Senhor continue abençoando poderosamente, cada vez mais. Amém. Eu congrego no ministério Paz em Tempo de Guerra. Eita, glória! É forte. Paz em Tempo de Guerra, né? Localiza ali no Jardim Araçá, né? Jardim Araçá. Próximo ali é o Mercado Concórdia, Santa Isabel ali. Pastor Gessel Marques, pastora Fabiane, né? Quero exaltar o nome deles aqui, né? Honra a quem tem que dar honra, né? Exatamente. São um homem e mulher de Deus na minha vida, tem me ajudado muito em oração. E nós somos o Ministério Paz em Tempo de Guerra, né? Sou presbítero de lá. Para honra e glória do Senhor Jesus, estamos aí, né? Há 9 anos levando a palavra do Senhor e o Evangelho. E eu tô muito feliz, nosso programa já está chegando ao fim. Amém. Juliano, foi um prazer ter você aqui. Já quero começar te agradecendo, mas não acabou totalmente. Porque aqui a gente faz sempre uma gincana. Só que assim, você não pode pensar. Tem que falar na lata. Tá. Entendeu? Eita. Posso perguntar? Pode. Tá preparada? Opa. Te dou 3 segundos pra se preparar. 1, 2, 3. Uma palavra. Jesus. Um versículo. Romanos 12:2. Um louvor. Eu só quero adorar. Um hobby. Vou soprar. Correr. Correr. Um esporte. Atletismo. Sua família é? Abençoada. Deus é? Fiel. Ai! Aleluia. Esse foi forte. Glória a Deus. Queria que você cantasse mais um refrão de algum louvor que fala com você poderosamente. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar, mesmo vendo tudo se acabar. Sei que nada vai me faltar, pois lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro. Juliano, estou muito feliz pela sua participação aqui, Amém. muito feliz pelo seu testemunho, por tudo que você compartilhou com a gente. Eu tenho certeza que o Senhor vai te levar a lugares altos. Amém. Não só porque Ele é fiel, mas por conta da sua obediência, Amém, eu creio. por conta da sua reverência ao Senhor, da sua disponibilidade. Eu sempre costumo falar que um coração disponível vale mais do que o ouro e a prata. Com certeza. Porque o Senhor pode usar como e quando Ele quiser. Exatamente. E Ele não só pode usar, mas Ele pode morar. Amém. Então, que o Senhor seja louvado na sua vida, na vida da sua Amém. família. Que daqui pra frente seja só bênção, vitória. Amém. E muita luta também, porque quando a Amém. gente luta é porque a gente está perto do Exatamente. Senhor. Amém. Amém. E foi isso, beberes. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Já quero trazer o Juliano aqui para uma parte 2, entendeu? Amém. Porque foi poderoso. Amém. E é isso, nós nos encontramos aqui todos os sábados a partir das 13 horas, aqui na TV Capital, canal 9.1 e no nosso canal do YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu, corre se inscrever, clica no sininho, aperta o botãozinho lá, porque todos os sábados tem episódio novo e episódios incríveis. Olha esse episódio maravilhoso que nós tivemos hoje, gente. Amém. Então, aproveita e já compartilha aí com toda a sua família. Você que não conseguiu assistir o programa completo aqui na TV Capital, corre pro YouTube que vai dar tudo certo. E é isso, beberes. Uma semana abençoada para nós. Um beijo e até o próximo sábado. Tchau!